Oi pessoal, tudo bem? Segue o vídeo da correção da prova sobre ligações que vocês fizeram na semana anterior. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Então, nessa questão número 1, quando o elemento x, de número atômico 19, se combina com o elemento y, de número atômico 17, obtém-se um composto de fórmula molecular, cujo tipo de ligação são respectivamente. Então vamos lá. Aqui vocês tinham que definir a fórmula formada entre esses dois elementos e o tipo de ligação entre eles. Muito bem, o elemento atômico X, o elemento X de número atômico 19, ele está na família 1A. Portanto, ele tem um elétron na camada de valência, tá? Poderia continuar usando X ou colocar o símbolo dele, que é o potássio, sem problemas. Se ele tem um elétron na camada de valência, ele vai ter tendência de perder esse elétron, formando o íon X mais 1. Tá? O Y, número 17, número atômico 17, ele está na família 7, família 7A. Portanto, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Tendo 7 elétrons na camada de valência, ele vai ter tendência em receber elétrons, formando o íon Y menos 1. Ele vai receber 1 para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, teremos primeiro positivo, depois negativo, mais 1 com menos 1. Cargas com números iguais, a gente só tira a carga e a fórmula já está formada. Então, a fórmula X e Y. E como eu tenho um íon positivo e um íon negativo, a ligação é iônica, o que nos dá a alternativa E. XY, ligação iônica. Beleza? Próxima. Questão 2. Então, nós temos um texto, né? Então, foi feito um experimento e o professor de Química decidiu que era para identificar as soluções aquosas presentes em cada um dos beckers apresentados. Então, aqui a gente tem no becker número A, então, uma solução heterogênea, né? Tem um fundinho aqui de coisas, então, portanto, é heterogênea, que conduz a eletricidade. Ó, a lâmpada está acesa. No becker B, eu tenho uma solução homogênea, não tenho nada no fundo, e também conduz a eletricidade. Olha aqui a luz acesa. No becker C, a gente tem uma solução heterogênea, né? Tem coisas no fundo, e não conduz a eletricidade. Não conduz porque a lâmpada está apagada. Ok? Pergunta-se, um dos beckers contém um sistema não homogêneo, heterogêneo, portanto, de sacarose. Quem que é sacarose? C12, H22, O11. Aí eu pergunto para vocês, qual você tem que identificar o becker que contém a solução de sacarose e o porquê, tá? Então, primeiro, sacarose é formada por que tipo de ligação? Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que aqui eu tenho, né, o carbono e o oxigênio são ametais. Então, aqui eu tenho ligação covalente, tá? Ligação covalente conduz a eletricidade? Não, nós falamos no exercício que majoritariamente os compostos formados por ligação covalente são isolantes, tá? Não conduz a eletricidade. Então, a gente começa aqui. Não homogêneo, eu elimino o becker B, porque ele tem uma solução homogênea. De heterogêneo, ou é o A ou é o C. Como eu sei que a sacarose é formada por ligação covalente, e substâncias formadas por ligação covalente, via de regra, não conduzem a eletricidade, então nós só podemos listar o becker C em que a lâmpada está apagada. Então, becker C, pois a sacarose formada por ligação covalente não conduz eletricidade, tá? Não é exatamente isso, você escreveu algo nesse sentido, está certo. Beleza? Vamos ao exercício número 3.
O elemento bromo forma composto iônico e molecular. Composto molecular é ligação covalente. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente um composto iônico e um composto molecular. Muito bem, o bromo, Br, está lá na família 7A. Portanto, 7 elétrons na camada de valência. Vamos lá. Para ele formar uma ligação iônica, ele é um ametal. Metal. Para formar ligação iônica, ele vai ter que estar ligado com um metal. E daí vocês só tinham que procurar na tabela periódica, tá? Então, respectivamente, primeiro é um composto iônico, depois o molecular. Então, aqui eu tenho que ter, ó, o cálcio, ele é um metal, então pode ser cálcio. Peraí. O cálcio, ele é um metal, então pode ser. O carbono já não dá. Por quê? Porque o carbono não é um metal, então não pode ser ligação iônica. Próximo. O sódio, tá aqui, ó, é um metal, pode ser iônico também. E o potássio, aqui o K, é um metal também. Então eu já eliminei a alternativa B, agora eu fico com A, C ou D. Agora eu vou para a ligação molecular, ligação covalente. Ligação covalente vai ser o bromo com o hidrogênio ou o bromo com um ametal, tá? Vamos lá então, ó. No A tem o HBr, bromo hidrogênio, pode ser. No C eu tenho bromo e magnésio. Magnésio é ligação... o magnésio é um metal, então aqui não pode ser, elimina também a C. E a última, NH4Br, o NH4 é um íon positivo. Então aqui eu tenho uma ligação iônica também. O que nos deixa com uma alternativa A, o KBr, ligação iônica, e o HBr, ligação covalente. Beleza? Vamos ao próximo. Questão 4. Consulte a tabela periódica e escreva fórmula estrutural. O que é fórmula estrutural? Quando você mostra a estrutura, você mostra as ligações, os risquinhos são as ligações. E as fórmulas moleculares. Fórmula molecular é aquela que mostra a quantidade de cada elemento da substância. Então vamos lá. Item A, fósforo e hidrogênio, P e H. O fósforo faz quantas ligações? 3 ligações. O hidrogênio, uma ligação. Então você vai formar P, 1, 2, 3, e os hidrogênios aqui. Beleza? E daí a fórmula molecular PH3. 3. Próximo. Enxofre e hidrogênio. Enxofre e hidrogênio. O enxofre faz 2 ligações, o hidrogênio faz uma. Então, o enxofre, 1, 2. Hidrogênio, hidrogênio. Então, vai ficar H2S. Letra B, flúor e carbono. Vamos por aqui, né? Esse aqui é o A, esse é o B, e eu perdi o cursor, esse é o C. Muito bem, o flúor faz uma ligação, o carbono faz 4 ligações. Então, vai ficar carbono 1, 2, 3, 4, flúor, 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 CF4. E por último, nitrogênio e cloro. D. Nitrogênio e cloro. O nitrogênio faz 3 ligações e o cloro faz uma ligação. Então fica nitrogênio 1, 2, 3, Cl, 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 N, Cl3. Então, fórmula estrutural.
estrutural. Fórmula molecular. 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 Fórmula molecular aqui. E aqui. Beleza? Vamos para... Daqui a fórmula, deixa eu anotar. Vamos para a questão 5. P e Cl, respectivamente 5 e 7 elétrons na camada de valência. Escreva a fórmula estrutural e molecular do composto formado entre esses dois. Então, aqui mesma coisa que o exercício anterior. Então, o fósforo faz 3 ligações, porque ele tem 5 elétrons na camada de valência. O cloro faz uma ligação, porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, vai ficar... A, 1, 2, 3, Cl, 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 P, Cl, 3 é a resposta. E no item B, qual o tipo de ligação formada? Bom, ambos são ametais, então ligação covalente. Ok? Questão 6. Na vasta camada de água salgada que cobre a maior parte do planeta, estão contidos praticamente 97,2% da água da Terra. A lista de substâncias químicas presentes na água do mar é muito longa. Alguns dos sais que se encontram em maior concentração são cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de cálcio, cloreto de potássio, brometo de potássio, carbonato de cálcio. Vamos às perguntas. Item A. Escreva a fórmula molecular do cloreto de magnésio formado por cloro e magnésio. Muito bem, o magnésio está lá na família 2A, portanto tem 2 elétrons na camada de valência, que vai ter tendência de perder esses elétrons e formar o íon 2+. O cloro está na família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência, vai formar o íon -1. Na hora de fazer a fórmula molecular, positivo primeiro, negativo depois. Aí a gente faz o escorrega. Então, esse 2 vem para cá e o 1 vem para cá. E daí vai ficar MgCl2. Item B. Qual o tipo de ligação presente no cloreto de sódio formado entre o cloro e o sódio? Então, aqui eu só quero o tipo de ligação. O sódio é um metal e o cloro é um ametal, portanto, ligação iônica. Beleza? Questão 7. Um elemento X da família 2A combina com o Y da família 7A. O composto formado tem, respectivamente, de novo, é bem parecido com esse, praticamente a mesma coisa. Quero saber fórmula molecular e tipo de ligação. Então, o X, se ele está na família 2, ele tem a tendência de perder esses 2 elétrons e vai virar o íon 2+. O Y tem 7 na camada de valência, vai ter tendência de ganhar elétrons, então vai ficar 1-. Na hora de fazer o escorrega, esse 2 vem para cá, esse 1 vem para cá. Então, vai ficar X1, Y2. Como eu tenho um íon positivo e um negativo, ligação iônica. Isso aqui nos dá a alternativa A. Aqui. E por último, questão 8. Aqui falar sobre as propriedades, né, dos compostos formados por ligação iônica, covalente ou metálica. 3 substâncias X, Y e Z tiveram suas condutividades elétricas testadas, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, e os dados encontram-se na tabela. Com base nessas informações, é correto classificar como substância iônica. Então, vamos lá, o que a gente sabe? Que ligação iônica conduz no estado líquido ou aquoso. Sólida não conduz.
Ligação covalente não conduz. E ligação metálica conduz independente do estado físico, tá? Sólido, líquido, ou líquido no gasoso não vai ter, né? Aqui é sólido e líquido que a gente está falando. Então, muito bem. O X, se ele conduz tanto no sólido quanto no líquido, vai ser ligação metálica. O Y não conduz no sólido e conduz no líquido, então, iônica. E o Z não conduz em nenhum dos dois, covalente. Então, a única que é ligação iônica aqui é a Y, a alternativa D de dado. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me escrevam ou a gente se fala na próxima aula, tá bom? Obrigada, até mais!